Não é assim, todo mundo que quer também, que tem esse desejo. Você tem que ter uma certa aptidão, Luciana. Você tem que realmente ser útil naquele processo, naquele momento. Eu acho que mais do que aptidão, é você estar se sentindo inteira para aquele momento. Você começou como voluntária também, né, Luciana? Acho que é bacana a gente contar, porque você também tem essa experiência de voluntariado, eu né? comecei como voluntária, né? Apesar de hoje estar na direção do Viva, eu também sou voluntária. E continua sendo, né? Eu acho muito importante, porque já faz parte da minha vida. E então, assim, a pessoa está inteira, ela está no momento certo para fazer o trabalho. Eu acho que é muito importante citar isso, porque quando você entra dentro do hospital, é importante você levar essa energia positiva, levar esse estímulo. E o meu sentimento, né, ao lidar com as crianças, a gente conta a história para crianças de 0 a 17 anos. Então, é mais ou menos um sentimento assim, vem comigo, acredita. Nós temos vários livros interessantes que falam sobre valores humanos, felicidade, futuro, esperança, até profissão. A gente fez um projeto para falar sempre também disso. Tentando lidar com essa coisa que está adormecida nesse momento de internação. No próximo bloco eu quero saber se você já tem ideia dos resultados dessa história bonita que vocês estão plantando, tá bom? A gente já fala. O Estilo e Saúde faz um breve intervalo e volta em instantes. Não saia daí. Voltamos com mais Estilo e Saúde e hoje eu recebo a publicitária Luciana Bernardo, presidente da Associação Viva e Deixe Viver, e a pedagoga e professora aposentada Patrícia Raimundo. Elas nos falam sobre o trabalho dos contadores de histórias em hospitais de todo o Brasil. Luciana, você já tem uma ideia, já tem pesquisas, números ou histórias que demonstrem os resultados da contação de histórias nos hospitais? Enquanto você me responde, eu vou pedir para que a nossa equipe passe fotos dos trabalhos de vocês, que também são muito ilustrativas da alegria, né, que rola nos hospitais. Já sim, Tatiana. Na verdade, hoje a gente tem comprovação científica através dessas pesquisas, não só quantitativas, mas qualitativas também. A exemplo de uma pesquisa realizada dentro da Santa Casa de Misericórdia, pela psicóloga Cláudia Mussa, que ela analisou crianças da área de oncologia após a contação de histórias. Então, os números são bastante expressivos, porque do grupo analisado, 66% dessas crianças tiveram melhora no humor e no estado emocional. Olha. E 46% melhorou a interação com os médicos e os demais pacientes. 60% dos pacientes que estavam apáticos já começam a caminhar e a brincar nos corredores. E, por fim, 60% melhoraram até, inclusive, na apetite. Nossa. E isso resulta, muitas vezes, em sair mais cedo do hospital. E isso gera economia, menos esparadrapo, menos medicamento. Então, é muito interessante como atividades como a dos contadores de história, hoje já é assimilada, inclusive, numa pesquisa qualitativa, como parte integrante da equipe multidisciplinar. Olha que bacana. Quer dizer, faz parte da equipe do hospital, né? Exatamente. Legal. Patrícia, fora que eu acho que os sorrisos também, esse retorno, esse resultado diário, deve ser muito gratificante, né? É um alimento para a alma, né? A gente sempre diz que as histórias são alimento para a alma, mas eu acredito também que você ter essa energia de um sorriso, esse incentivo de dizer, conta mais, conta outra história, eu gostei, e aquela história que você contou da outra vez, conta de novo. Ou eu sei também contar uma história, ou me deixa ver o livro que eu quero ler também. E é muito bom isso, porque você está movimentando não só o relacionamento da criança com o mundo da leitura, como você está movimentando também os familiares, né? Que estão ali presenciando esse momento de imaginação, esse momento lúdico, e também carregam essa experiência para casa
onde eles continuam a história, ou seja, continuam a estimular a leitura. E a cada momento, quer dizer, a cada quarto que vocês têm que entrar e tal, deve ter que ter uma disponibilidade, né? Porque vocês não sabem o que vai acontecer, né? Não dá para falar, por exemplo, que o desafio maior é para uma criança pequena, que é para um adolescente. Cada história é uma história, Luciana? Cada história é uma história, cada criança, bom, cada ser humano é um ser humano, né? Super diferente. Embora possam até ter a mesma idade, é sempre uma novidade. Então, é sempre uma diferente interação. Isso varia muito como é que a criança está se sentindo, se ela está com dor, se ela não está com dor, se ela acabou de acordar. Mas uma coisa muito interessante que no treinamento a gente enfatiza é o respeito ao não. Porque isso dentro do hospital, nós costumamos dizer que é o único momento que ela vai poder dizer não. Né? Então, isso a gente sempre pergunta, oferece a história, respeita o momento dela, que é fundamental. Ela não é obrigada, não é porque eu saí para fazer o meu trabalho voluntário que eu sou obrigada a contar história. Então, isso também é fundamental. É fundamental para essa criança também saber que ela tem opção, né? Que ela pode escolher, né? Muitas vezes ela diz não e depois ela vai no corredor e pede para a mãe chamar a gente de volta, né, Patrícia? Isso é muito comum acontecer, né? A criança se assusta, por mais lindo que seja o nosso avental, que seja colorido, que seja acolhedor e que a gente tente mostrar para eles que aqui tem uma outra história, que não aquela do medicamento, do procedimento que é necessário, que é importante para a recuperação da saúde, mas que aqui a gente também tem algo importante para contar. A criança, a princípio, fica receosa. Ontem uma falou para mim, você é enfermeira, né? Ela achou que eu estivesse disfarçada. Tivesse fantasiada. Abri a bolsa, mostrei os livros e aí ela foi se soltando. É muito gratificante e às vezes é surpreendente. Uma das experiências que eu tenho mais marcantes é de contar a história realmente para bebês. Pois é, eu queria saber, vocês falaram de 0 a 17 anos, como é que conta história para uma criança de 0 anos? Eu, quando fiz o treinamento, e a gente, por conta das diferentes oportunidades que a gente tem de estar se aproximando de mestres, contadores de histórias, de pessoas relacionadas à literatura, a todo esse mundo, né, tão rico, eu vi que se ia contar história para bebê. E aí vamos participar de palestras, fazer cursos e vamos à prática. E é isso que me vejo diante das mães com bebês ali no colo de dias e eu dizendo, posso contar uma história? E a mãe olhando para mim, me achando... De que planeta você veio, né? De que planeta você veio, E eu dizia, olha, mas ele não vai entender. Normalmente a alegação é essa, mas ele não vai entender. E eu sempre peço licença, né, Luciana? Porque a gente costuma dizer, olha, ele não precisa entender, ele precisa sentir. Eu posso contar, né? E aí a gente vai ou mediando leitura, sendo um mediador de leitura, ou realmente contando uma história e virando as páginas. O fato é que o que acontece? A mãe se interessa pela história. A criança, eu não sou nenhuma, eu não estou fazendo teste de doutorado, nada, mas eu observo que há uma modificação no comportamento da criança. Existe. Se ela estava resmungando, ela para de resmungar, ou se ela estava quietinha, ela começa a resmungar. Existe uma mudança de sintonia. E aquele olhar da mãe que estava ali ansiosa, com toda a razão, com aquela criança que não está querendo mamar, ou que está passando por algum daqueles procedimentos dolorosos, de repente o olhar da mãe passa do sofrimento para aquele momento de alegria que a história está proporcionando. E eu me sinto um tapete mágico, porque nada mais isso. Não precisa a gente de mais oferecendo nada. uma história.